Olá, quintoanos, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, revisão e autocorreção de história com o tema O Brasil no século XIX. Parte 1, que vai da página 263 a 275. Pegue seu livro Trilhas, no módulo 2, capítulo 5. Vamos lá? Agora vamos fazer a autocorreção? Você inicialmente vai pegar o seu lápis, a sua borracha e não esquecer de colocar a data e a autocorreção na página bem em cima. Lembrando que se a resposta estiver errada, você vai apagar e vai colocar a resposta certa, tá ok? Vamos lá? Vamos então falar como é que foi, a chegada da corte portuguesa no Brasil. Vocês vão observar a imagem a seguir, E observar bem. Isso aí, nessa imagem, consta a partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil, E temos duas questões aqui para nós comentarmos. Descreva a imagem acima. O que você está vendo aí? Bom, é uma resposta pessoal, mas de antemão eu já falo que representa Dom João, em destaque em meio a membros da corte portuguesa, militares, religiosos e demais pessoas da população portuguesa que parecem lamentar a partida do príncipe regente que vinha para o Brasil. Aí temos a letra B, o número 2. Você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? O que vocês acham? Bom, vamos relembrar? Então, a França e a Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Então, o que eles fizeram para se proteger? Eles resolveram vir para o Brasil, Por isso o governante português, que na época era Dom João, resolveu transferir a sede portuguesa para o Brasil, até que acabasse aquela guerra, Porque já que Portugal ele era aliado, aos ingleses, corria o risco de a França atacar Portugal. Entenderam? Então, se você respondeu assim, parabéns, está correta. E como é que era esse cotidiano no Rio de Janeiro ao chegar, a colônia, a corte portuguesa chegar ao Brasil? Como é que era no dia a dia? Aqui vocês vão responder no caderno de vocês e responder. Tem a questão 3. Descreva o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. O que eles estão fazendo? Observaram? Isso aí é uma imagem, no Rio de Janeiro, gravura de Rugendas em 1835. Bom, observando na imagem, vemos pessoas conversando, carregando mercadorias, vendendo e negociando produtos e andando a cavalo. Isso aí naquela época aí era bastante movimentada a rua. Aí tem a questão 4. Identifique pelo menos 3 grupos sociais na imagem. Dá para perceber? Bom, alguns grupos sociais que podem ser identificados são oficiais militares, a cavalo, observem escravizados, carregando mercadorias e pessoas da elite com trajes característicos. Se você respondeu assim, parabéns, está correto. Vamos para outra? Na página 267, leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. Então, está escrito aqui: nas casas e nos sobrados, eram os escravos que tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tábua ou o chão de terra batida. Limpavam a prataria. Vocês estão lembrados que existiam 2 tipos de escravos, que eram os escravos domésticos e o escravo urbano? E o que o escravo doméstico fazia? O que o escravo urbano fazia? Bom, então, para essa primeira, eram os escravos domésticos. Eles ficavam, nas casas e nos sobrados. Eles
cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, então eram chamados escravo doméstico. Se você colocou na questão A, escravo doméstico, parabéns, acertou. E nos resta aqui, na segunda opção, né, na letra B, que ainda bem cedinho, o dia despontava, eles iam às fontes e chafariz buscar água e por vezes lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa carregando jarra e trouxa na cabeça. Então, pode ser assim que é o dia a dia de um escravo urbano, aqueles que ficam na rua, né? Eles não ficam em casa, eles trabalham mais fora, externo, do que interno. Vamos lá? Aqui na página 267, observe, né, carregadores de águas, gravuras de Rugendas em 1821, né? Aí tem a questão 2. Analise a imagem e responda as questões. Qual dos textos da questão anterior, que nós acabamos de falar, trata do assunto mostrado nessa imagem? É da questão A ou da questão B? É só voltar um pouquinho que você vai saber, né? Se você colocou que é a questão B, que trata, né, dos carregadores de água que trabalhavam externamente, parabéns, você acertou. Letra B. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? Converse com seus colegas. Nesse caso, converse com os familiares, já que estamos em aula em casa, né? Então, o que vocês acham? O que vocês colocaram? Bom, se trata de uma resposta pessoal, né? Bom, mas de antemão eu espero que vocês reflitam sobre a atualidade e verifiquem que com a existência de água encanada, na grande maioria das cidades do país, não é necessário mais buscar água nas fontes, né? Ou retirá-las de poços. Mas ainda existe alguns lugares bem distantes, né? Que ainda acontece isso, alunos. Principalmente no interior, no sertão do Nordeste. Aqui na página 270, ligue as instituições criadas por Dom João às suas respectivas descrições. Ou seja, vocês estão lembrados que Dom João, né, durante o governo dele, ele criou várias instituições, lembra do que nós já falamos sobre isso? Um deles foi o Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil, ele foi o quê? O Banco do Brasil, ele foi o primeiro banco fundado pelo governo brasileiro, ou seja, o primeiro. E a Biblioteca Real? O que é a Biblioteca Real? Você vai ter que ligar aqui. Se você ligou que a Biblioteca Real é o acervo com livros e documentos importantes da época, né? Parabéns, acertou. E nos resta aqui o Horto Municipal, que é o Centro de Pesquisa e de Estudo sobre diversas espécies vegetais. Foram das instituições criadas por Dom João, ok? Continuando aqui, na página 270, questão 2, pesquise sobre uma obra de Debrecht na internet e faça uma releitura dela. Ou seja, é uma resposta pessoal, tá? Pesquisa em sites confiáveis, como museus, de universidades ou galerias de arte. Uma sugestão, alunos, é o site do projeto Brasiliana Iconográfica. Vocês vão fazer essa pesquisa, tá bom? E temos aqui, na página 274, a questão 1. Enumere os fatos históricos na sequência em que eles ocorreram. Qual seria... Você vai dar a sequência de 1 a 5. Lembrando que nós já estudamos sobre isso. Lembrando que cada página vocês têm que escrever autocorreção e a data. Não esqueçam. Se tiver errado, apague e corrijam, tá bem? Então, vamos lá. Na sequência 1, temos 4 frases. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. O Brasil é governado por regentes. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Elaboração da primeira Constituição no Brasil. Qual foi essa sequência de fatos? Bom, Dom João I, ele retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. Seria o número 1, se você acertou. Já o número 2, que é uma sequência de fatos, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil.
Temos aqui o 4, né? O Brasil é governado por regentes. 2, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. E o número 3 é a elaboração da primeira Constituição do país. Essa foi a sequência de fatos, tá bom? 2. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação. Essa é Brasil Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Letra A. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Conforme esse texto. Muito bem, se você colocou o poder moderador era atribuído ao imperador, parabéns, você acertou. Letra B. Qual era a função do poder moderador? O que vocês colocaram aí? Muito bem, era dar plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nas diversos âmbitos políticos. Colocou isso aí, parabéns. Vamos para a próxima página? 3, 274, página 274. Continue a produção de texto abaixo, de acordo com a frase inicial com a imagem. Observe aí a imagem, né? Várias pessoas colocando a mão para cima, com o pulso, com a mão fechada, né? Então, as mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, acontece o quê? É uma resposta pessoal, mas de antemão, eu já quero dizer para vocês que vocês deverão produzir, né, o texto, o restante do texto já iniciado, contando os benefícios da união das pessoas para uma mobilização social. Pois quando as pessoas elas se unem, alunos, a favor dos seus direitos, tem mais chances de alcançar aquilo que reivindicaram, entendeu? Então, já estão sabendo disso aí, vamos lá. Temos aqui na página 255, sobre o segundo reinado, né? Então, vamos conhecer aqui na linha do tempo sobre alguns fatos importantes que aconteceu nesse período. É até bom que a gente relembra, né? Faz uma pequena revisão para poder comentarmos no texto. Bom, em 1840, golpe da maioridade, Dom Pedro torna-se imperador. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Inclusive foi questão da nossa atividade avaliativa. Então ele teve aquele golpe da maioridade, né? Para que ele pudesse ser imperador, né? Ele sofreu aí, tiveram que mudar a idade dele, né? Para ele poder assumir. Aí, em 1850, teve a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Vocês estão lembrados? Exatamente. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, né? Aí, em 1871, a aprovação da Lei do Ventre Livre. Aí, depois temos 1888, que foi feita a assinatura da Lei Áurea, né, que oficialmente põe fim da escravidão no Brasil, decretado pela Princesa Isabel. E então chegamos em 1889 com a proclamação da República, né? Vocês estão lembrados? Aí temos aqui para nós comentarmos em qual ano Dom Pedro II tornou-se imperador. Observe aí na linha do tempo. Se você respondeu no ano de 1840, parabéns, você acertou. E quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade e a proclamação da República? Observe aí na linha do tempo. Isso mesmo, passaram-se 49 anos. Parabéns. Vamos lá?